mentes de Cristo, mentes poderosas. Está em Romanos 11, do 33 ao 34, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Pode, né? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Queridos, tudo que eu estou trazendo, veja bem, não é meu. É do Ravi Haske, do Ravi Yaakov, do Ravi Dudu, do Ravi Leon, do Ravi... Tem outro lá, esqueci o nome. Tem um monte de Ravi aqui na minha vida. Mas tem uns 3 ainda que eu esqueci o nome, peço perdão. Então, eu quero dizer para mim e para vocês que a palavra que eu vou trazer nesse momento é de rabinos, não é minha. Esse crédito não é meu. Porque eu e você, nós quisemos descobrir o segredo da riqueza, da prosperidade do povo judeu. E eu trouxe essa palavra porque, de alguma maneira, tudo que mexe comigo, muito forte comigo, eu sei que vai ser bênção para vocês. Eu quero falar com carinho, com amor a todos vocês que estão entrando, a minha gratidão, viu? Meu beijo, meu abraço. Eu quero falar para todos nós, para cada um de nós, que nós temos que trabalhar a nossa mente, cuidar da nossa mente. A palavra do Senhor diz assim: eu desejo que vá bem a tua alma, eu desejo que vá bem a tua mente, o teu coração. Então, é desejo de Deus que a nossa mente esteja bem. A palavra do Senhor também fala assim para mim e para você, ó, presta atenção. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é agradável, isso ocupe a minha mente e a tua. Essa não é do Ravi, mas é da Ravi aqui. Quem sou eu, né? Então, o que eu aprendi com eles, que também mexeu muito comigo, diz assim, ó, que a tua mente, os teus pensamentos, por exemplo, você pode controlar. Falar, não falar, falar, ficar quieto, fazer o jejum do silêncio. Você pode controlar isso. Mas os seus pensamentos, você não pode controlar. Pastor, eu não posso controlar os meus... Você é um rio. A sua mente é como um rio. Presta atenção nisso. Você pensa o tempo todo. Pode acreditar que eles estão certos, nós estamos certos. A gente pensa o tempo todo. Agora, a água desse rio, quem decide, segundo os judeus, sou eu e é você. E quando eu li esse versículo para você, quando eu acabei de dizer que a palavra de Deus manda a gente, tudo que for santo, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for de bom louvor, de boa fama, tudo que louva a Deus, nisto pensai, quer dizer o seguinte: eu e você. A gente não pode controlar, de parar de pensar, mas a gente pode controlar o que pensar. Deu para entender, não? É como se fosse um rio. A nossa mente é um rio. E essas águas, elas correm. Mas eu e você é que podemos escolher que tipo de água. Limpa, pura, potável, que mata a nossa fome, a nossa sede, ou uma água como a gente passou agora aqui, uma água suja, uma água barrenta, uma água talvez contaminada,
uma água de esgoto. A senhora está dizendo que isso você pode controlar. Quando vier um mau pensamento em você, presta atenção. Expulse-o pelo poder da palavra. Ouça a palavra. Expulse-o pelo poder da palavra. Pastor, eu estou passando por maus pensamentos. Abra a Bíblia e vai estudar tudo que ela diz, como tem que ser minha mente e a tua. Queridos, nós temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela é poderosa. Ele citava um exemplo que eu achei muito interessante sobre o Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Gente, no mínimo, mais de 1000 vezes, ele não acertou. E disseram para ele assim, você... Primeira coisa, quando Thomas Edison era criança, a professora não o quis. Chamou a mãe e disse, olha, ele não acompanha a classe, é melhor tirá-lo. E ela falou mesmo a respeito dele. Esse menino é muito burro para aprender qualquer coisa. De quem que a professora falou isso? De Thomas Edison. Mãe, por que eu não pude ficar na escola? Que você é muito inteligente, meu filho. A classe não te acompanha. Isso é a mãe, né? É a verdadeira mãe, né? Resultado, esse homem, um dos maiores inventores da história, mais de 1000 inventos. E dentre eles, ele inventou a lâmpada elétrica. Mas aí você vai me dizer, mas pastora, por 1000 vezes ele errou. Não, ele não errou. Ele escreveu dizendo, eu não errei nessas 1000 vezes. Ele diz assim, eu aprendi com essas 1000 vezes como acertar. Ele aprendeu com as 1000 vezes. Quando você erra, você não está errando, você não está sendo destruído, acabado. Acabou eu, acabou você. Não. Nós estamos aprendendo. E conforme ele foi aprendendo nessas 1000 vezes que ainda não era o invento correto, foi que ele chegou, presta atenção, ao invento perfeito da lâmpada para nós. Você já parou para pensar se aquela criança, aquela mãe tivesse desistido e tirado ele da escola? Você já parou para pensar se ele tivesse desistido? Thomas Edison? Elvis Presley, que vocês conhecem, todo mundo aqui conhece, ele foi motorista de caminhão. Quando foi um dia, ele chegou num teatro em Nashville, que era um teatro só para gente famosa, rica e poderosa. E ele fez um teste lá. E o diretor do teatro chegou para Elvis Presley e disse assim para ele, é melhor você voltar. O que te espera é ser motorista de caminhão. Ele ficou para o resto da vida como motorista de caminhão? Não. Um dos maiores cantores de rock da história. Enquanto eu não vejo um corpo, eu acredito ainda. Eu acho até que ele ainda pode estar vivo por aí. Então, gente, presta atenção. Eu estou falando de Elvis, isso aí que está falando sou eu, tá? Não foi para a Ave, não. Isso é para mostrar para mim e para você. Ou você para diante dos obstáculos, ou você segue em frente, levanta, se levanta. Meu pai dizia assim, caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É até nome de música, pode acreditar, porque eu já cantei muito ela. Você precisa aprender em Cristo a viver os seus lutos, a chorar, mas depois se levantar,
como dizia meu pai, lavar essa cara. Meu pai falava assim, lavar essa cara, filha. Peite esse cabelo. Se possível, hoje, põe a sua melhor roupa, põe um sorriso nessa cara. Vai para a presença de Deus. Porque Ele tem coisas muito melhores e maiores para mim e para você. Os Beatles foram empresariados por um judeu, eu não sabia, Epstein. E Epstein pegou esse grupo, os Beatles, que ele era empresário deles, e os levou para uma gravadora. E quando o diretor da gravadora ouviu aquela música dos Beatles, ele disse, não acredito, não é sucesso. Mas eles acreditavam neles. Aquele empresário judeu acreditou nos Beatles. Epstein não desistiu deles. Por que eu e você vamos tanto pelo que os outros pensam de nós, falam de nós, acham de nós, julgam de nós? Por que a gente deixa se levar pelas machucaduras da vida? Por quê? Meus amores, Albert Einstein, ele começou a falar, até os 4 anos, até os 4 aninhos dele, é verdade que ele não falava palavra alguma. Ele começou a ler e a escrever com 7 anos, praticamente. Existem pessoas que têm uma propensão maior, pastora, que as outras? Tem. É aquilo que eu ensinei esses tempos atrás. Tem gente que nasce com aquele talento. E tem gente que desenvolve o talento. Mas o que os rabinos ensinaram para a senhora que mexeu com a senhora? Que o teu cérebro, ele é ilimitado. Ele é infinito. E aí eles falam de mais um exemplo que eu quero deixar aqui hoje. Me parece que foi o Yaakov, com ele que eu aprendi. E eles dizem o seguinte, que num lugar, as casas, não, nesse lugar que eles moravam lá, não sei, as casas não têm, eu percebi isso até nos Estados Unidos, né? As casas não têm cerca, né? Não são amuradas, fica assim uma do lado da outra, né? E que legal isso, acho isso legal. E aí, resultado, os cachorros, e aí começaram a perturbar os vizinhos. Aí eles foram lá, colocaram uma cerca, assim, sensores, colocaram um sensor assim no pescocinho dele e colocaram sensores. Quando ele chegava perto da cerca, acho que dava um choque, não sei o que acontecia, ele se afastava. Chegava para o outro lado, não podia passar, ele voltava, repelia. Do outro lado, repelia. E aí, no 4º dia, não sei dali quanto tempo exatamente, mas tem coisa que eu não me lembro, eu peço perdão. E aí tiraram essa cerca e tiraram essa coleira do pescocinho dele. Ele não passava mais, nem de um lado, nem do outro, nem do outro. E não havia mais cerca. O mesmo exemplo ele deu, que eu achei interessante, de um aquário. Fizeram um aquário bem grande, não sei o que aconteceu com os peixinhos, e colocaram um vidro no meio. E aí o peixinho, quando chegava para ir passar para o outro lado, ele batia naquela divisa de vidro e voltava. Então ali ele aprendeu, presta atenção nisso, ele aprendeu a não ultrapassar aquele limite. Por causa do quê, pastora? Por causa daquela divisão de vidro. Um outro lado que mais me chamou a atenção foi esse.
que havia um circo, né? E não havia uma estaca e amarrando o elefante naquela estaca. E aí alguém disse para o dono do circo, para o domador, não sei, se o elefante quiser, com a força que ele tem, com o poder que ele tem, ele faz simplesmente isso. Ele leva essa estaca e leva tudo. Aí alguém disse assim, não leva. Aí a pessoa perguntou para o responsável, por que não leva? Ele falou que quando ele era pequenininho, colocaram uma estaca e amarraram ele pequenininho. Então, quando colocaram ele ali, era para ele saber que dali ele não podia sair. E ele foi crescendo, 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 ele nunca mais tentou. Mesmo velhinho, mesmo mais forte, mesmo com toneladas, podia deixar ele ali amarrado numa estaca, como um cavalo. Ele não saía dali. Vocês estão entendendo até aqui? Como aquele professor que foi para uma escola, e uma escola de alunos que nunca passavam de ano, que a maioria era repetente. E ele chegou naquela escola e disse, eu estou aqui para mudar a vida de vocês. Eu estou aqui para dizer que vocês serão os melhores alunos, que vocês vão passar nesse vestibular, que vocês vão vencer. É como eu estou aqui hoje para dizer para você. Sozinho eu sei que eu não posso, você não pode. Mas em Cristo a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E aquele professor pegou firme com aquela classe se preparou para o vestibular, passou no vestibular, mas aí, vamos supor, não sei se o FUVEST, as autoridades daquele lugar disseram assim, não, tem coisa errada, houve cola, eles colaram. O professor não desistiu deles, disse, não, então tá bom, prepare aí outros testes, nós vamos estudar. O professor não desanimou da classe, preparou a classe e eles passaram. Pastora Solange, o que a senhora aprendeu com os judeus que a senhora quer passar para nós? Que o nosso cérebro não tem limites. Que o nosso cérebro, que a nossa mente, ela é poderosíssima. Mas só que tem uma coisa que precisa ser retirada de mim e de você. As estacas. As barreiras que foram colocadas na tua infância. Traumas. Você não é nada, você não pode nada, você não consegue nada, você nunca vai ser nada, você nunca vai crescer na vida, você nunca vai prosperar. Entenderam? Por isso que quando eu conheci essa palavra, eu fui estudar tudo que eu poderia sobre Deus. Porque o resto de revelação vem dele para mim. Eu fui estudar tudo sobre mim e sobre o meu inimigo. E eu aprendi uma coisa com Deus, que não há luta que eu não possa vencer. Que não há desafios que eu não vença. E eu vou falar mais uma coisa aqui, não quero machucar ninguém. Se eu machucar, eu peço perdão agora. Eu quebrei com as crenças familiares. Eu quebrei com as heranças de pai, de mãe, de avós, de bisavós, de tataravós. Da minha família, eu só pego o que é bom. Os amo, não os abandono, não os deixo, cuido deles se precisarem de mim. O que eu puder fazer, eu faço.
Mas para a minha vida, a conversa aqui, ó, a conversa aqui é diferente. Eu pego só o que é bom. Aos 12 anos, o médico disse, você fica paralítica. Eu disse não. A perna fica maior que a outra. Eu disse não. Problema no coração veio. Eu disse não, meu coração. Jesus é maior que você. O diabetes veio, gente. Eu venci o diabetes. A alergia, eu praticamente não tomo remédio aqui mais. Eu tenho vencido. Pastora, meu pai e minha mãe são pobres, meus avós foram pobres, bisavós foram pobres, tataravós foram pobres, meus tios são pobres, meus irmãos são pobres. E você? Você tem duas atitudes: morrer pobre ou dizer, eu ainda posso ser, eu vou ser o anjo de prosperidade de minha casa. E não se esqueça deles. E não deixe de investir no reino. O problema são as estacas. São as barreiras que colocaram os traumas, os bullying que você já passou na vida, que estão aqui, ó. Mas a palavra, ela tem o poder de vir e de lavar tudo isso, de curar e de te libertar. Sair esse espírito de baixa estima, autoestima baixa, ai tadinho de mim, ai coitadinho deu. Gente que só fala assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas espera um pouquinho. Se pode, vamos fazer algo. Vamos semear em Deus, vamos investir em Deus. Vamos procurar pessoas que têm Deus e vamos mudar essa situação. Nós não podemos ficar reclamando da vida o tempo todo. Mas sabe o que ele ensinou para mim, que eu creio que eu peguei. Ele não falou, mas eu peguei. Tudo que você quiser, primeiro você tem que gerar através da palavra aqui, ó. Você é o que você pensa, você é o que você fala. A senhora já foi assim, pastor? Autoestima baixa? Sim. Complexo de inferioridade? Muito. Tímida? Nossa Deus, eu gaguejava. Mas em Deus eu tenho feito proezas. Deus tem feito proezas na minha vida. Talvez essa palavra não seja para todos vocês. Mas às vezes ela é para uma, duas pessoas aí. Que Deus está mandando eu te dizer. Você tem a força de um elefante e não sabe. Sabe por que sabe por que o elefante sempre se contentou se amarrar ele numa estaca e ele ficar? Porque ele nunca mais tentou. Ele aceitou aquela situação. O cachorrinho aceitou aquela situação. O peixinho aceitou aquela situação, ele não tentou de novo. Ele não confiou que ele poderia vencer aquela situação. Ele nem experimentou. Entenderam ou não? Entendeu agora a palavra de hoje? Tua mente é poderosa, você é poderoso em Deus. Você pode fazer proezas em Deus. Ai, pastor, mas Deus já morreu pela minha salvação. Já está bom. Mas Ele não morreu só pela sua salvação. Ele morreu para que eu e você nessa terra tenhamos vida e vida com abundância. Vai estudar isso. Quando Ele morreu na cruz, Ele conquistou tudo que você precisa. Até aquilo que você não pede. Então, gente, nós temos que buscar em Deus. Eu não sei, talvez essa não tenha sido a palavra que você sonhou para hoje.
Mas quem sabe essa palavra, que você vai ouvir de novo depois, bem sozinho, bem quietinho, quietinho, como diz o mineirinho, bem quietinho, e vai trazer para a sua vida. Alguém falou assim para mim ontem: puxa, a senhora está vendo, né, São Sebastião toda destruída. Eu falei: não, imagina. Deus me mandou para cá com um propósito. Eu estou aqui, eu sou luz desse lugar. Eu já vejo São Sebastião toda limpa, eu já vejo água restituída, eu já vejo energia elétrica, eu já vejo a cidade limpa, eu já vejo eles arrumando toda a situação. Eu já vejo em 5, 6 meses, como disse o próprio governador, as estradas arrumadas. E outra coisa, eu vejo um grande avivamento em São Sebastião. Eu conheço aquele povo, eu trabalhei lá. Eu passei 10 anos de férias lá, eu conheço quase todas as praias lá. Verdade. É um povo, irmãos, que não desrespeitando os outros. Mas é uma gente hospitaleira, trabalhadora, simples. O turismo ali não pode parar. Está chegando até aquilo que a Polícia Federal, né, parece que apreende através de erros, está mandando para eles, está mandando para várias pessoas, os hospitais aqui cuidando. Caraguá, as praias já estão se limpando, já deu uma grande virada de ontem para hoje. Eu vejo o amor de Deus, eu vejo o poder de Deus. Eu vejo esse dinheiro que chegou aqui para nós, arrumando as coisas, que precisa arrumar, né, gente? Como alguém que criticou eles ontem, não, gente, não critica não. Ninguém mora no morro com risco, com perigo, porque quer. É que eles não tiveram outra alternativa na vida. Mas graças a Deus já estão abrindo áreas protegidas para a construção de casas. Todas as coisas cooperam. Deus é maior que tudo isso. É lógico que infelizmente um lado triste, mas é para arrumar toda a situação. Falaram que você não pode, você guardou na vida que você não pode. Falaram que a gente vai comer arroz com feijão e ovo pro resto da... Louvado seja Deus pelo arrozinho, feijãozinho e ovo, que eu amo, bem feitinho, com alho puro, então. Nossa! Ai, gente, me deu vontade já. Você não merece mais que isso? Deus não tem mais que isso para te dar? Pense nisso.